Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Hoje irei falar na 14ª aula do discipulado, com o tema O Discípulo e o Batismo com Espírito Santo. Tenho certeza que esta aula vai servir de grande ajuda para você. O texto como leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e versos de número 11, e Atos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 4. Se você está já organizando a sua aula, é preciso você fazer esta leitura para que você possa aí já preparar a aula para o discipulado. Mateus capítulo 3, versículo de número 11 e Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4. Leia comigo esse texto bíblico. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram-se sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esse é o texto bíblico que eu quero deixar para a sua meditação e também para você organizar esta 14ª aula com o tema O Discípulo e o Batismo com Espírito Santo. A introdução desta lição diz o seguinte: o Espírito Santo é quem capacita cada crente a viver uma vida que agrada a Deus. Ele traz todos os dons que Jesus, equipando a igreja a realizar o seu verdadeiro propósito. Enquanto a igreja de Cristo estiver sobre a terra, precisará do Espírito Santo e dos seus dons, até porque é o Espírito Santo que capacita, a igreja a fazer aquilo que o Senhor lhe designou. Na verdade, antes que acontecesse o momento do batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, Jesus já tinha falado para seus discípulos, em Atos capítulo de número 1, versículo 8, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto ele fosse revestido de poder. E quando isso acontecesse, ele seria testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então isso foi uma promessa feita por Jesus, mas que de fato Joel capítulo de número 12, versículo número 28, já tinha falado isso muito antes de Jesus simplesmente já aí cumprimentar a sua palavra, a sua profecia. Joel já tinha dito que isso deveria acontecer nos últimos dias. Receber o Espírito Santo. Conforme a Bíblia, quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, já passa a ser o templo e morada do Espírito Santo. Nessa experiência, o cristão é selado com o Espírito da promessa. Então, a partir do momento que alguém aceitou Jesus como seu Salvador, automaticamente ele já se transforma como o templo do Espírito Santo. Só que uma pessoa que é selada com esse Espírito da promessa de quê? Promessa de salvação. Isso não quer dizer que esta pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E aqui você vai entender a diferença de ser selado, mas também ser batizado. Batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ter uma experiência subsequente e distinta da obra da regeneração de Deus. Na doutrina pentecostal, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, entendemos que todo aquele que nasceu de novo possui o Espírito Santo. Porém, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Especificamente, após a conversão, o cristão ainda deve buscar o batismo no Espírito Santo com diligência. O batismo no Espírito Santo também é visto como ser cheio do Espírito Santo, conforme o texto bíblico de Atos capítulo 2 e versos de número 4 ao verso número 5, que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, a gente precisa aqui separar que uma pessoa, quando aceita Jesus,
ela não é batizada no Espírito, ela apenas se fez um templo e morada do Espírito Santo. Foi selado, mostrando que a partir daquele momento ali, ele pertence ao dono deste selo, que de fato é Deus. Então, ele tem seu nome escrito no livro da vida e ali começa o processo da regeneração. Mas se ele quiser, caso ser batizado com o Espírito Santo, falar novas línguas, né? Outras línguas, ele precisa buscar com diligência esse batismo com o Espírito Santo, que a gente entende que é um revestimento de poder. O que é o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo batiza com fogo espiritual. Esse batizar envolve o discípulo com poder. A comprovação do batismo com o Espírito Santo em alguém está na evidência física inicial do falar em línguas. Isso é claramente ensinado nas Escrituras Sagradas, conforme o texto bíblico de Joel, capítulo 12, versículo 28 e 29, Atos, capítulo 2, do verso 10 ao 46, e 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 4 ao verso de número 28. Então essas referências provam claramente que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Se também você ler Atos capítulo de número 19, versículo de número 5, mostra o texto que quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, né, aos Efésios, ele encontrou um grupo que apenas conhecia o batismo de João, que era o batismo nas águas, que foi ensinado por Apolo. Aqueles que ouviram a palavra pregada por Paulo, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizava. Então isso mostra que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não tem como alguém comprovar, alguém dizer que é batizado com o Espírito Santo, mas ele não fala em línguas estranhas, ele não fala em línguas. Até pode alguém, né, ser batizado, falou em línguas, mas por alguma razão não fala mais. Isso não quer dizer que esta pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ele é, mas ele precisa buscar, né, as evidências do falar em línguas, porque isso mostra de uma forma muito clara, transparente, que de fato esta pessoa é batizada com o Espírito Santo. Enquanto a igreja de Cristo estiver sobre a terra, precisará do Espírito Santo e dos seus dons. Não há nenhuma comprovação nas Escrituras que venha declarar a sensação das manifestações do Espírito Santo e dos seus dons no fim da era apostólica. Cessarão sim no fim da presente era da igreja, quando vier aquele que é perfeito, ou seja, aquele que é completo. Então, quando acontecer de fato o arrebatamento da igreja, quando isto de fato suceder, pode-se dizer que o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, pode ser cessado desta maneira. Mas até então, o batismo com o Espírito Santo está disponível para aquele que busca com diligência, com consagração, com oração, pedindo a Deus o revestimento de poder. Até que apareceu dois homens conhecidos como Agostinho e João Crisóstomo. Após a morte dos apóstolos, eles apareceram com uma teoria, com a tese que ensinava que não era mais preciso buscar os dons espirituais, principalmente o dom de falar em línguas, porque as evidências do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, ficou apenas na era da igreja apostólica, mas isso não era mais preciso, até que muitos cristãos de fato começaram a aceitar esta tese de Agostinho e João Crisóstomo e cessaram a busca do batismo com o Espírito Santo. E quando chegou no ano 1000, as coisas pioraram, porque a igreja católica apostólica romana publicou um prisma conhecido como a face do maligno, aonde eles ensinaram que o falar em línguas não se tratava mais do batismo com o Espírito Santo, mas de uma possessão demoníaca. Imagine algum discípulo, algum crente buscando o batismo com o Espírito Santo, ou falar línguas estranhas e ser taxado pela igreja que estava possuído por demônios. Então, pouco a pouco a igreja começou a extinguir, começou a apagar o Espírito Santo nesse contexto da sua busca dos seus dons. Então isso de fato foi um momento muito frio, né? De um contexto espiritual
na historicidade da igreja. Só que chegou o século de número 19 e um pastor conhecido como Charles Fox Parham, ele estava pregando em escola bíblica dominical, era um ex-pastor metodista, e ele pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. E no ano de 1901, nos Estados Unidos da América, estava uma moça lá na congregação, conhecida como Agnes Ozima, e quando ela ouviu a mensagem do pastor Charles, que pregava sobre o batismo no Espírito Santo, segundo diz a historicidade do pentecostalismo da igreja, que Agnes se levantou do banco da congregação, chegou onde estava o pastor Charles, ele disse: pastor, eu acredito que Jesus pode me batizar com o Espírito Santo se o Senhor orar por mim. Segundo o pastor Charles, dá testemunho, ele diz que antes que ele terminasse 3 palavras, instantaneamente ele viu Agnes sendo batizada com o Espírito Santo. E ele inclinou o ouvido para confirmar se ela estava falando em línguas, sendo ela americana, natural, falava inglês, mas naquele ano, no ano de 1901, na América, Jesus batizou Agnes Ozima em chinês. Segundo conta-se a história, que Agnes foi para sua casa e passou 3 dias falando em chinês e 3 dias escrevendo em chinês. Eu não sei se você acredita naquilo que aconteceu na vida de Agnes Ozima, mas eu creio com todo o meu coração que Deus tem essa capacidade de fazer e continua fazendo em nossos dias. Só cabe você e eu buscar com diligência a vontade do Senhor, os seus dons espirituais, porque Ele tem para nos dar, porque isso irá servir de edificação da sua noiva. Então a gente precisa guardar isso no coração. Compreendendo os dons concedidos pelo Espírito Santo. Os dons da graça, todos os dons são resultantes da graça divina, ou seja, ninguém que tem um dom espiritual não é porque ele tem mérito, porque ele tem condição, porque ele é bonzinho, porque ele é santo, não é por isso. Todos nós temos os dons espirituais e podemos ter dons espirituais por mérito da graça de Deus, e isto é um favor imerecido. A gente não merece ter os dons, como a gente não merece ter a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou, está aí disponível, segundo a visão do apóstolo Paulo, quando Paulo confirma dizendo: procurai os melhores dons com zelo, e eu vos ensinarei um caminho mais excelente. A segunda coisa que precisamos compreender é que os dons, ele não promove quem os tem. Então os dons não podem ser usados para autopromoção de alguém. Os dons não são para competição, mas para complementação da obra do Senhor, visando a mutualidade no corpo de Cristo. Então ninguém pode usar o dom para competição, para exibição. Deus, ele não dá os dons a um cristão, a um discípulo, com o objetivo de alguém se autopromover. Mas os dons é dado para edificação do corpo de Cristo, edificação da sua igreja. Os dons e o fruto do Espírito. Os dons diferem do fruto do Espírito. Os dons revelam o que os discípulos fazem. Já o fruto do Espírito, ele revela o que o discípulo é, ou seja, fala de sua personalidade, né? Os dons de serviço. A ênfase dada ao serviço individual do corpo de Cristo, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir e exercer algum tipo de governo, o exercício da misericórdia, né, que é dada pelo próprio Deus. O quinto, dons espirituais. A ênfase é dada ao serviço coletivo do corpo de Cristo. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso são dons de fato espirituais. Dons ministeriais. A ênfase é dada ao serviço daquele que edifica o corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então tudo isso aqui, né, faz a formação do conhecimento do que é os dons do Espírito Santo. Conclusão: na confissão de fé da Assembleia de Deus no Brasil,
diz: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. O apóstolo Pedro, em sua pregação no dia de Pentecoste, destacou a abrangência da promessa divina no batismo com o Espírito Santo, dizendo que ela se estendia a todos aqueles que o Senhor chamar. A promessa, portanto, seria para todos aqueles em todas as épocas, responderia positivamente ao chamado de Deus. Então, os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo são para todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus e uma vez aceitou esta graça, abriu o coração, entregou a sua vida para Jesus, aí agora ele tem não apenas a liberdade, mas o direito dado pelo próprio Deus de buscar os dons do Espírito Santo e entre eles o dom do falar em línguas, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Espero que você tenha entendido este vídeo, entendido esta aula. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar também seu like aí, porque isso nos ajuda. E caso tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.